Então assim, é para pensar em contra-exemplo, sabe? Na prova vai aparecer questões assim, e se tiver muito assim, tiver muito esquisito, eu recomendo vocês pensarem num contra-exemplo, né? Porque às vezes tem algum que você pensa assim que funciona, né? Ali você poderia ter pensado em logaritmo, 1 sobre x, 1 sobre x quadrado, qualquer função que vier na sua cabeça que se encaixa. Agora, se estiver assim muito esquisito, né? Você fala, puxa, acho que não existe. Paciência, né? Ou chuta, né? Tem que pensar no outro exemplo. Oi, o intuito é provar que nenhuma f passa por A, mas não é pintada em função. Não, a f é o domínio da função. Você tem uma f, tem uma... É isso aqui. É o domínio da f. Então, isso daqui eu desenhei pensando na função definida para o L2 todo, né? O log x ali. Teve 2 casos ali no outro lugar. Pronto, aí agora fica assim. Mas esse LN está em N2 ou N3? Não, então. Se eu botar assim agora. Tipo, não tem problema nenhum não botar o y numa função de L2 mesmo. Ela continua sendo uma função de L2. É igual, por exemplo, vamos desenhar um sobre x aqui, ó. Vocês conhecem 1 sobre x quadrado. 1 sobre x quadrado é o quê? Assim. Isso no plano. Agora, se você pega uma função x, y, como é que vai ser isso? Vai ser assim, né? Por exemplo, pense em caso que vocês conhecem, né? Tipo, sei lá, x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado. O que é isso? Uma circunferência de raio beta. Mas no R3 é o quê? Um cilindro. Então, assim, ó, as funções, né, você percebe que essa função aqui, essa aqui seria a superfície de nível, né? Mas tudo bem. Você percebe que se eu estou no R2 é uma coisa, se eu estou no R3 é outra. E apesar da expressão é a mesma. Então, assim, num caso é uma circunferência, no outro caso é um cilindro, né? Então, a mesma coisa. No R2 é uma coisa, no R3 é outra. Mas e o conjunto A? O conjunto A é o domínio. Qual que é o domínio? Subconjunto de R2, tanto plano. Então, eu pego um subconjunto qualquer numa região que eu sei que a minha f assume valores fragmentos. Então, por isso que ela não é limitada. Pode repetir. O A é o meu domínio. Então, eu escolhi um domínio, né? Porque ele falou que é verdade sempre. É verdade sempre? Se for verdade sempre, você não vai conseguir pensar no contra-exemplo. Mas eu peguei aqui um contra-exemplo em que eu tenho uma f definida num conjunto e para alguns valores aqui, por exemplo, se eu pegar aqui, se eu pegar o limite dessa função, o limite dessa f do par xy tendendo a zero pela direita y, isso aqui vai para quanto? Se eu pego a função Ln e faço o limite dela, tendendo para zero no infinito, para qualquer y, quanto que dá isso? Dá mais infinito. Vai para baixo. Tá. Então, é limitado. Eu estou com a minha f definida num conjunto limitado, ela é contínua, ela é limitada? Não. Então é isso, pensar em contra-exemplos. Agora ali, essa é uma alternativa. Você tem essa função, A e B constanciais, alternativa A e B fazem um ponto C de mínimo local. Para C de mínimo local, o esse não tem que ser maior que zero e a segunda derivada menor que zero. É menor que zero? Mínimo tem que ser maior que zero. Então vamos lá. Fx, que vai ser 3x quadrado y quadrado mais 2ax
mais B. fxx. Eu vou ter que calcular esse ano, né, de qualquer jeito. Porque esse ano tem que ser maior que zero e acima da derivada tem que ser maior que zero. Então aqui, 6x y² mais 2a. Agora f de y. Fica 2 x ao cubo y. Só isso. E f de y, 2x ao cubo. Agora eu quero saber se o ponto 1, 0 é ponto de mínimo local. Primeiro vamos ver se ele é ponto crítico, né? 1, 0. Melhor, né? Não. Tem que ser ponto crítico, né? A princípio. Então, para ser ponto crítico, você bota aqui, ó, 1, 0. 1, 0? Isso. 0 vai zerar aqui e vai ficar 1. Então vai ficar f de x calculado em 0 vai ficar 2a mais b. Isso daqui tem que ser igual a 0 para ser ponto crítico, né? Para começo de conversa. Ele quer que seja ponto de mínimo, mas para ser ponto de mínimo tem que ser. Para começar a conversar, tem que ser negativo. Quer dizer, tem que ser 0. Em 1, 0 vai ficar 0, vai ficar só 2a. Então, assim, na primeira equação, você tira que o quê? Que b tem que ser igual a menos 2a. Eu calculei errado, né? Eu olhei para cá, eu olhei para cá. 1, 0, 0. Então isso aqui é 0 independente de a, e aí para ser 0 tem que ser isso. Isso para ser ponto crítico. Agora vamos ver o que tem que acontecer para ser ponto de mínimo, né? Para ser ponto de mínimo, por exemplo, fxx, senão isso vai dar certo. Ao final de 1, 0, vai ser o quê? 0, 2a. Tem que ser ponto de mínimo, então isso aqui tem que ser maior que 0. Então a tem que ser maior que 0. E acabou, né? Nem precisou calcular esse ano. Então tá vendo? Tipo, não precisou calcular esse ano, mas algumas questões precisas, sabe? Vai de você, tipo, puxa, tentar ver o que é necessário para responder a pergunta, né? Porque você poderia calcular esse ano todo no seu ritmo, nem precisava, né? Só de saber que a segunda derivada tem que ter concavidade, tem que ser positiva para que tenha concavidade para cima. Beleza? Agora ali, a soma das coordenadas pertence ao semi-espaço superior próximo à origem. A soma das coordenadas do ponto mais próximo à origem. Então se ele está mais próximo à origem, tá vendo? É o que eu tinha falado. Mais próximo à origem, qual função que ele está sugerindo? Aquela ali. Porque se ele tivesse mais próximo ao ponto 1, 1, aí você teria que fazer outra função. Mas então o gradiente vai ser de novo 2x, 2y, 2z. E ele quer que eu faça isso pertencente àquilo ali. Então é com uma restrição. E quando ele fala no semi-espaço superior, né, ele está pegando, né, todo o espaço, né, os 8 triedros, né, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Só que ele está pegando só os 4 de cima. Então, triedro diferente, né, a pessoa vai dizer. Aí, gradiente da G. Gradiente da G, tanto faz se definir. Como você define, um para cá, um para lá. Deriva em x, vai ficar menos y. Deriva em y, vai ficar menos x. Deriva em z, 2z. Então, multiplicador de Lagrange, né? Esses gradientes têm que ser LD, só que são dois vetores, vai ter que fazer produto vetorial. E esse produto vetorial vai ter que ser zero, porque os vetores são LD. Existem infinitos, então definiram que tem que ser zero. Então, quando você for botar no determinante, você já pode tirar o 2 para fora. E eu nem vou botar o IJ aqui, não precisa. Algoritmicamente, não precisa. Então assim, vai ter que ser igual a zero, né? Então tchau. Então isso vai ter que ser igual a quê? Fazer aqui embaixo.
espaço ali, ó. Então, aqui é um bom jeitinho de vocês pensar, quer ver? Você vai fazer isso menos isso vai igualar a zero, né? Então, se isso menos isso é igual a zero, então isso é igual a isso. Então, ó, 2yz é igual a menos xy. Isso tem que ser igual a isso. Então, menos yz tem que ser igual a 2xy. E na última, menos x quadrado tem que ser igual a menos y quadrado. Aí aqui, você tem que ter uma certa experiência resolvendo sistemas não lineares. Você vê, a primeira equação que você conseguir extrair alguma informação, você usa. A primeira equação, então, ó, tá vendo que tem z dos dois lados? Então, ó, z 2y mais x é igual a zero. Aqui tem z dos dois lados também. Então, z 2x mais y igual a zero. E ali não tem, fica só x quadrado menos y quadrado igual a zero. Você tem essas três equações, mais as de restrição. Eventualmente você vai precisar dela. Vou até botar aqui, ó. Essa aqui é a equação de restrição. Então, ó, você pega aqui o z, ele pode ser zero? Pode, né? Porque ele falou no semi-espaço. Mas eu vou colocar aqui só para você ver certinho. Aqui você tem o quê? Z igual a zero, ou x igual a menos y, menos 2y. E z igual a zero, ou y igual a menos 2x. E x é igual a y, ou x é igual a menos y. E z ao quadrado isso igual a 1. Então, esse sistema você tem que resolver. Você tem dois casos aí que você já pode excluir por conta do enunciado, que é esse aqui. Esse daí. Mas, tipo assim, eu gosto de colocar esse E aí, porque isso aqui aí é um pouco de lógica. Né? É isso ou isso e o outro. Então, assim, se você excluiu esse, para que tudo isso seja satisfeito, isso tem que ser verdade. Porque você já excluiu esse, então esse tem que acontecer. Então, daqui, ó, deixa eu ver, ó. X é igual a menos 2y. Isso é uma coisa que vai ter que acontecer para o seu sistema ser satisfeito, porque você já excluiu z igual a zero, porque ele falou ser um espaço superior. Agora, com isso daqui, você pode olhar na outra equação, na de baixo, porque a outra também vai ter que ser satisfeita. Então, x igual a menos 2y. Mas quanto que é isso? É menos 2x. Quanto que é isso? 4x. Então, 3x é igual a zero. Então, x vai ter que ser zero, e x é igual a menos 2y, o y vai ter que ser zero. X igual a y igual a zero. Então, tá vendo assim, resolver esse sistema não linear é meio enroscado, né? A primeira informação que você encontra, você ataca. Né? Tem uma dúvida, ali no começo, quando você estava montando o gradiente da função g, eu acho que você estava tentando fazer o gradiente da função de restrição, né? Isso. Só que eu não entendi muito bem como que chegou naquilo, menos y, menos x e... Deriva em x, menos y, deriva em y, menos x, deriva em z, 2z. E aquela f ali? Essa f aqui é da função que eu defini baseado no que ele me falou no enunciado. Ele falou, eu quero a soma das coordenadas do ponto que é mais próximo da origem. Então, quando ele fala que é mais próximo à origem, isso me sugere uma função de distância. Aí é o mesmo argumento do outro item, eu não vou precisar trabalhar com a raiz, eu trabalho só com o que tem dentro, isso já é suficiente. Na outra questão ele pediu a distância, então eu tive que voltar. Nessa questão ele não pediu a distância, ele só pediu a soma das coordenadas do ponto. Então eu posso tranquilamente trabalhar sem a raiz, eu vou encontrar o ponto e isso já me basta para responder, porque a resposta é a soma das coordenadas desse ponto. Peguei a condição de ser mais próximo da origem, aí você vai fazer a análise depois da coordenada de cada Não, aquela frase ali, eu até coloquei de cor diferente. Ó. Aqui está em laranja, essa função está em laranja. Porque eu escrevi essa função baseada no que ele falou.
E eu não botei a raiz por conta disso que eu vou falar. Então são duas análises, isso, no final das contas. Você tem que analisar para o semi-espaço superior e também para outra restrição que seria do ponto estar mais Não, perto da assim, multiplicador de Lagrange, maximização ou minimização de uma função num certo conjunto. Que conjunto é esse? É o conjunto dos pontos que satisfaz a restrição, que é aquilo ali. Só que ele também falou que é o semi-espaço superior. Então, quando eu estou fazendo a minha análise, por exemplo, ó, tudo que eu fiz aqui, eu não levei em conta esse semi-espaço superior. Eu fiz normalmente, como se eu não tivesse falado nada. Fiz, tal, produto tutorial tem que ser zero, sistema não linear, pá. Quando chegou aqui, uma das opções era ser zero. Mas ele falou no enunciado que era o semi-espaço superior. Então eu já excluí essa opção. Isso daqui é fundamental, você percebe? Porque eu excluí nesse caso, já peguei, ó, então isso tem que ser verdade. Mas isso também tem que ser verdade, então tem que ser zero. Entendeu? Então assim, aquilo ali não veio de graça. Né? Na verdade, sem aquilo você nem resolve. Ou sei lá, acha várias outras opções, né? Aí você fala, caramba, a prova estava infinita. Tinha 9 casos aí. Aí tá bom, x e y é igual a 0, joga na primeira, z é mais ou menos 1. Então quais são os pontos? 0, 0, mais ou menos 1. Mais o z é negativo, então vocês vão ver o z é positivo. Então você não vai trabalhar com z igual a menos 1. Entendeu? Eu peguei essa informação e joguei na equação de restrição que me fornece o z. Então pronto, né? Esse é o ponto, 0, 0, 1. Qual que é a soma? 1. Isso é um plano? Não. O quê? Isso aqui? Não, isso é um ponto. Ah, tá. É o ponto que é porque... Tá, porque se você for escrever tudo certinho, né? Fica infinita a escrita, né? Você vê, o ponto P é igual a toda hora. Porque toda hora é ponto para cá, ponto para lá, né? Então eu vou pegando assim, aquela equação tem que ser verdade. Ah, mas o y tem que satisfazer ali embaixo. Aí já substitui. Aí daqui tira que x é zero. Ah, mas o x era menos 2y. Ah, então x é igual a y, x é igual a zero. Porque se x é igual a menos 2y e x é zero, y tem que ser zero também. Então eu escrevo aqui. Agora, você olha para essa equação. Daqui você vai tirar alguma informação sobre o z? Não, não tem z. Só é para cá. X igual a y igual a zero. Zerou. Z tem que ser mais ou menos 1. Z é positivo. Você encontrou, você teria a princípio esses dois pontos, mas eu excluí, então fico só com esse. É ponto. Coordenada de ponto, dado no sistema de coordenada, base, ortonormal, tudo que vocês sabem. Então assim, esse é um caso de, esse exercício é um exercício importante para a prova. Agora aqui, a função diferenciada. Já está falando que é diferenciada, ótimo. O gráfico está contido na superfície tal. Tem aí esse ponto, o plano tangente do ponto é tanto. Tenta não olhar para as coisas que eu escrevo, né? Tenta pensar um pouco. Por isso que eu estou enrolando um pouco para começar, para vocês pensarem um pouco também. Porque eu acho que é importante vocês verem como que pensa, né? Porque às vezes você só vê a resolução, tipo, tá bom, o cara fez assim. Mas, pô, será que ele pensou isso a primeira vez? Tipo, será que ele não pensou alguma outra coisa? Porque às vezes você vê a pessoa resolvendo alguma coisa, né? Ela já resolveu antes, já dá aquela resolução na cara de você, e você fica tipo, tá, mas como que eu ia pensar nisso? Então assim, função diferenciável, o gráfico está contido na superfície. Não sei se vocês já estão acostumados com isso, mas assim, a função de R3 em R, o gráfico dela pertence a uma dimensão 4, porque você soma 3 com 1 dá 4. E a superfície dela está no R3. Porque a superfície de nível, né, a superfície de nível, a curva de nível, elas são pontos que pertencem ao domínio da função. Né? Então, subconjunto do domínio. Então, se a minha função está definida no R3 ou no R2, a minha curva ou superfície ou curva, né, respectivamente, também vão estar no R3 ou no R2. Então assim, beleza, você tem uma função de R2 em R, o gráfico dela está no R3, e a minha superfície de nível 1
dessa minha função está no R3 também. Então assim, beleza, sei lá como é que é. Na verdade, aí você até sabe, né? Poderia ser uma coisa pior, né? Poderia ter um atual cubo aqui, né? Você já putz, sei lá como é que é. Mas isso daí é elipsoide. Então você tem um elipsoide, e o que ele está falando? Que o gráfico dessa função, você não sabe como ele é, mas ele está contido aí, então ele pode ser uma parte, sei lá. Mas isso não importa, o que importa é que tem uma superfície e a minha função pertence a ela. O gráfico da minha função está contido nessa superfície. Então como é que é? Ah, sei lá, é um plano, é um cilindro, não sei, mas o que importa é que ele tá, o gráfico da minha função também está ali. E ele está pedindo o plano tangente do gráfico. Então se ele pedir o plano tangente do gráfico, se ela está contida na superfície, então o plano tangente do gráfico vai ser o plano tangente também à superfície de nível. Porque um está contido no outro. Quer dizer, o gráfico da F está contido na superfície. Então o plano dela também vai pertencer o plano tangente ao gráfico da F nesse ponto que ele pediu, também vai ser um plano tangente à superfície de nível daquela função no ponto em questão. Então é assim que você pensa, você para de pensar na F e passa a pensar na superfície de nível. Aí vocês viram na P1, P2, sei lá, quando aí, que o gradiente de uma função de R2 em R, ela é ortogonal a uma curva no ponto. Né? Se essa minha curva estiver contida numa curva de nível da minha função de R2 em R. Que era a regra da cadeia, né? Você tem uma F composta de P, isso aqui é igual a zero. Então o gradiente é ortogonal ao vetor tangente à curva. Você tem uma curva, aqui está o tangente à curva, e aqui está o gradiente. E para a curva, e para a superfície de nível? Mesma coisa. Ó, tanto que é verdade que é como eu vou fazer. Ó. Pronto, agora é uma superfície. Ela estava no plano, agora você fez assim, né? Pronto. Olhou. Aí, também é verdade que o gradiente da F, o gradiente da minha função, só para não confundir sistema, eu não estou falando da F ali não, tá? Estou falando de uma F qualquer. Uma F qualquer. Então, se tem uma F qualquer, é também verdade isso daqui. Isso também é verdade. Só que acontece que agora, essa curva aqui, ela é de R em R3. Então, ela é uma curva que está aqui, ó. É uma curva que está aqui. E para quem tiver curiosidade, né, tipo, a existência dessa curva ela é garantida por um teorema das funções implícitas que a gente não explora em nenhum curso de cálculo. Mas ela existe e é isso que garante isso daqui. Então você pode, por exemplo, pegar aqui, ter um ponto qualquer, por exemplo. Esse ponto aqui vai ser um grama de T0. Você vai ter aqui o gradiente, o tangente, a curva do ponto T0. E o gradiente está aqui. É ortogonal. Então, da mesma forma que aqui a gente fala que o gradiente é ortogonal à curva no ponto, o gradiente é ortogonal à superfície no ponto. Resumo. Como você vai encontrar o plano tangente da F? Você vai encontrar o plano tangente da superfície de nível. Desse jeito aqui. Como você vai fazer então? Você vai fazer a equação do plano tangente. O gradiente, vou chamar de Fzão. O gradiente da Fzão, vou definir a Fzão também. A Fzão vai ser o quê? Aquilo ali. O gradiente. Gradiente 2x 4, isso. 6z. Ele está pedindo nesse ponto. Então vai calcular. Naquele ponto vai ficar o quê? 2 vezes meio 1, 4 vezes aquilo ali, vai ficar 2 raiz de 2, 2 sobre raiz de 2. E no z vai ficar 6 sobre, vai ficar 6 sobre raiz de 6. E o que a gente está encontrando? Esse gradiente está aqui, eu quero encontrar o plano.
eu quero encontrar o plano tangente nesse ponto. Então, qualquer ponto que pertence a esse plano, a distância até aqui vai definir esse vetor, qualquer vetor, e com o gradiente vai formar uma ortogonal, o produto escalar é zero. Então, x menos x0, y menos y0, z menos z0, isso tem que ser igual a zero, isso vai te dar a equação do plano tangente, a superfície de nível do ponto x0, y0, z0. Então, a conta que você vai ter que fazer vai ser isso aqui. Deixa eu já fazer assim aqui. Raiz de 2 sobre 2 vai ficar raiz de 2. 2 sobre raiz de 2. E raiz de 6. Raiz de 2 sobre 2. Quatro vezes aquilo é 2 sobre 3. Eu já estava um pouco mais errado. Agora você calcula. Vai ficar x menos mais aqui, ó, y vezes a 2 raiz de 2 y. Não é raiz de 2 mesmo? Você não tinha. Não, eu voltei. 4 vezes aquilo ali vai ficar 4 dividido por 2, 2. 2 sobre raiz de 2. Eu não tiro o que estava, para não confundir. Então agora estou só multiplicando. 1 vezes x, x, menos meio. 2 raiz de 2 aqui. Menos meio. Vai ficar 2, cortou. 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, que é meio. E o terceiro. Mais 6 raiz de 6, z, menos 6 sobre 6, que é 1. Isso tem que ser igual a zero. Então vai ficar o quê? Isso daqui agora sim, raiz de 2 sobre raiz de 2. Vai ficar, ó, x, vamos agrupar primeiro os incomuns ali, né? X mais raiz de 2y, vai vir mais raiz de 6 sobre 6, raiz de 6z, menos 1, menos meio, menos 2, igual a zero. Isso aí. Agora essa questão aí,